Seja muito bem-vindo, está aberto o espaço para mais um comentário com assinatura na sua Rádio Estádio. É sempre assim às 12h30 de quinta-feira. Recebemos o comentário do Tiago Silva, nosso comentador, sempre neste espaço. E antes de mais, dar as boas-vindas mais uma vez ao Tiago, que já está aqui comigo em estúdio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aos nossos ouvintes. Ora, muito bem, sem demoras, vamos então para o comentário com assinatura de Tiago Silva. Pode acompanhar, relembro, sempre à quinta-feira às 12h30 e depois em podcast e nas nossas redes sociais também. Vamos começar, obviamente, o Tiago é adepto, sócio do Futebol Clube do Porto, com esse jogo de má memória de ontem, Tiago, nos Barreiros. Mais uma vez o Futebol Clube do Porto com dificuldades para passar nos Barreiros, mas mais do que isso, uma exibição que certamente não agradou aos adeptos do Futebol Clube do Porto. Sim, Rebelo, é verdade. Não jogamos bem. Não podemos entrar nestes campos, é a minha opinião, que são tradicionalmente difíceis, que têm um histórico em que o Porto passa dificuldades por eles, com equipas que sabemos que vão jogar contra nós com a faca nos dentes, com aquela agressividade típica, com autocarros na linha defensiva, como sucedeu com o Marítimo, e que vão aproveitar para jogar com o tempo a favor deles, praticando por vezes antijogo. E não podemos jogar contra essas equipas com pezinhos de lã, conforme o Porto ontem entrou em campo. Nós constatamos que por diversas vezes os jogadores do Porto eram objeto de antecipação por parte dos jogadores do Marítimo. Vimos sempre um Marítimo mais rápido sobre a bola, mais agressivo e, portanto, nestes jogos isto não pode acontecer. Nós não podemos dar confiança ao adversário para que o adversário cresça ao longo do jogo. Temos que ser nós a nos impormos no jogo, a sermos mais agressivos, mais rápidos sobre a bola, a procurar o golo logo desde o primeiro momento, a jogar rápidos, e isso ontem não sucedeu. E não foi pelo árbitro, deixa-me que te diga, não foi pelo árbitro, na minha opinião, que nós ontem deixamos 2 pontos na Madeira. O Jorge Sousa, tirando um ou outro amarelo, uma outra falta, a forma como concedeu os tempos de descontos e geriu o período de descontos, quer dizer, teve uma arbitragem que eu posso considerar aceitável. Não foi por ele que nós empatamos na Madeira. Nós temos que olhar para nós, para dentro de nossa casa, e perceber e tentar perceber porque é que nós ontem perdemos pontos. Na minha modesta opinião, o que é que sucedeu ontem que levou ao desfecho daquele resultado? Conforme dizia inicialmente, durante boa parte do tempo fomos menos agressivos, menos intensos, menos rápidos do que o Marítimo. Tínhamos a obrigação de entrar desde o primeiro momento, cair em cima do Marítimo à procura do golo. Isso não sucedeu. Depois sofremos um golo infeliz naquele lance do Danilo, em que há um mau alívio, depois há uma tentativa de corte que acaba por desviar a bola de Marchesini. Voltamos a revelar muita ineficácia nos lances ofensivos e nomeadamente na concretização das oportunidades de golo criadas. Na primeira parte tivemos 3, 4 oportunidades de golo cantados e mais uma vez não conseguimos concretizar. O desfecho do resultado poderia ter sido outro, porque o Porto criou algumas oportunidades de golo, quer dizer, não foram muitas oportunidades de golo, mas criou as suficientes para chegar ao final do jogo com outro resultado. E, portanto, pagamos um pouco também a nossa ineficácia ofensiva. Por outro lado, registrei ainda e verifiquei ainda muita precipitação, sobretudo após o golo do Marítimo, em tentar desconstruir a organização defensiva do Marítimo. Procurávamos chegar por vezes muito rápido com a bola ao último setor defensivo do Marítimo, precipitávamos muito com bolas para a área, por vezes não estando lá ninguém. Portanto, a equipa tem que ser mais paciente a trabalhar a bola, a trabalhar o jogo, e isso ontem também não sucedeu durante grande parte do jogo. Depois, outro aspecto que eu considero que nos levou a não apresentar um grande futebol no jogo de ontem. O Porto ontem raramente foi capaz de criar desequilíbrios pelas alas. Quer Corona, quer Luís Dias, não me lembro, tirando talvez uma situação na primeira parte do Corona, não me lembro de um lance em que tenham passado num contra um perante o jogador do Marítimo. Quer dizer, quando isso sucede, torna-se logo tudo mais difícil. Porquê? Porque depois o jogo tende a ser jogado pelo meio, onde estão muitos jogadores do Marítimo, portanto o jogo torna-se muito mais confuso, muito mais apertado, e isto, do meu ponto de vista, também confluiu para o resultado de ontem. Depois, outro aspecto que também gostava de sublinhar, o relevado, o estado relevado. Eu escrevi ao intervalo que o relevado de facto estava miserável. Aquele relevado prejudica as equipas que têm mais qualidade técnica, como é o caso do Porto. Nós verificamos que não raras vezes
os jogadores do Porto, para dominar uma bola, demoravam 2, 3 segundos, o que era o tempo suficiente para o jogador do Marítimo aparecer. A bola saltava constantemente e isso também não permitiu uma fluidez de jogo conforme o Porto está habituado, e acho que nos prejudicou, sobretudo ofensivamente, porque eu vejo e vi a equipa defensivamente bem no jogo. O Marítimo praticamente não criou oportunidades de jogo, nós também não permitimos, mas onde nós pecamos de facto foi na organização ofensiva, na criatividade, na capacidade de gerar desequilíbrios também pelas aulas. E deixa-me também que te diga, Rémulo, que eu não consigo compreender como é que uma equipa como o Porto, que quer ser campeã, joga com um lateral adaptado à defesa de direito, sobretudo quando nos últimos 2 anos gasta 12 milhões de euros em defesas de direitos. Portanto, eu não consigo ver o Porto, durante o campeonato, a estar a jogar ali com uma bemba. Não consigo ver. Acho que não acrescenta nada ofensivamente e sobretudo, nestes jogos em que estamos a jogar contra equipas que jogam com autocarros lá atrás, o Porto precisa ter alas que sejam agressivos, que sejam ofensivos e que acrescentem algo ofensivamente. E portanto, isso não sucede com o lateral direito com que o Porto jogou ontem. Portanto, relativamente ao jogo, era esta a minha análise. Agora, quanto às declarações... Sim, as famosas declarações que estão a correr mundo, obviamente, exatamente, pelo teor. Né? Bem, o Sérgio Conceição tem de perceber que os treinadores do Porto foram sempre, mas sempre, objeto de críticas pelos adeptos. Até Mourinho e Vilas Boas, que ganharam tudo no Porto, chegaram a ser objeto de críticas pelos adeptos. Quer dizer, isso faz parte da nossa cultura. Nem sempre temos razão, mas até acho que é devido a essa cultura de exigência que o Porto se tornou no que é hoje. Por outro lado, Sérgio Conceição tem de saber viver com isso e ultrapassar isso. Não pode ter declarações onde diz que nós temos de estar juntos, os adeptos do Porto têm de estar unidos, e depois, logo a seguir, dizer que se está a marimbar, e ele utiliza outra expressão que é conhecida por todos, que se está a marimbar para as críticas dos adeptos. Quer dizer, isto não joga. Nem julgo que isto faça a tal apologia da união dos adeptos. Sérgio Conceição tem de ser superior a isso. Não pode ligar às redes sociais, porque ele, ao fazer esse tipo de comentário, demonstra efetivamente que presta atenção ao que se diz nas redes sociais. E não pode. Por outro lado, eu tenho a convicção, certeza mesmo, que não há ninguém que queira mais vencer no Porto do que o Sérgio Conceição, e que não há ninguém que trabalhe mais naquele clube para atingir esses objetivos do que ele. Isso tenho a certeza absoluta, e disso ninguém pode acusar o Sérgio Conceição. Mas o Sérgio Conceição não se pode tornar inimigo de si próprio, e por vezes é isso que eu constato que sucede, como aconteceu ontem. E como já aconteceu no final da época passada, nomeadamente com aqueles casos no final do jogo contra o Rio Ave, depois naquela altercação que teve com um adepto do Porto porque insultou um jogador do Benfica que era filho dele, e que portanto o Sérgio Conceição reagiu daquela forma intempestiva. E portanto o Sérgio Conceição tem que revelar mais equilíbrio emocional nestas situações difíceis em que o Porto não atinge o resultado que estava à espera ou que pretendia, e ele tem de ser, como líder, ele tem de ser a primeira pessoa a pôr gelo naquela situação, tem de ser a primeira pessoa a galvanizar as tropas, e não pode ser, ao contrário do que sucedeu, não pode ser a primeira pessoa a revelar uma intempestividade e um desequilíbrio emocional que trespassa para toda a equipa. Com aquelas declarações, com o não cumprimentar o técnico adversário, que eu acho que lhe fica mal, porque o treinador adversário ontem procurou retirar um resultado positivo do jogo, como fazem a maior parte das equipas que jogam contra o Porto, jogando no ferrolho, quer dizer, por vezes aproveitando algum antijogo, mas que também não foi como já vi e sucedeu noutras ocasiões, nomeadamente em Passos Ferreira há uns anos. Portanto, o Sérgio Conceição tem que se moderar, tem que ganhar um pouco de mais estaleca, e eu quero que ele seja inconformado com as derrotas ou com os empates. Ele tem de ser a primeira pessoa, de facto, a revoltar-se contra o facto de ter visto a equipa um pouco mais amorfa, a não conseguir, e com o facto de nós termos desperdiçado oportunidades de golo. Isso nós queremos, e nós até exigimos de um treinador do Porto. Agora, julgo que é prejudicial para o clube é esta intempestividade que ele revela em situações mais delicadas, como sucedeu ontem com o empate.
Também queria acrescentar o seguinte, Remo. É importante também que os adeptos do Porto percebam que não há melhor técnico para o Futebol Clube do Porto este ano e talvez para os próximos anos do que o Sérgio Conceição. E convém meter isso na cabeça. Há alguns que, com certeza, que gostavam de ver o Porto jogar de outra forma, mais bola no pé, mais apoiado. Há gostos para tudo, não é? Mas eu tenho a certeza que não há melhor técnico para o Porto, quer este ano, quer para os próximos anos, onde o Porto se vai debater, e vamos já ter a oportunidade de referir e de analisar isso com constrangimentos financeiros. Não há melhor treinador para treinar o Porto do que o Sérgio Conceição, desde que, obviamente, ele revela o tal equilíbrio e estabilidade emocional. Não há. Portanto, convençam-se disso, os adeptos do Futebol Clube do Porto, convençam-se que é com ele que vamos até ao fim, porque, quer dizer, seria uma loucura, quer dizer, estar a mudar o Sérgio Conceição por outro treinador qualquer, porque o Porto empatou um jogo, quer dizer, o Porto, isto é um jogo perfeitamente corrente no campeonato. Já sucedeu em vários campeonatos anteriores, o ano passado, no ano em que o Porto foi campeão, e vai continuar a suceder. Estes jogos em que, de facto, as equipas grandes entram um pouco mais quer dizer, esforçam-se muito, mas entram mais com pezinhos de lã e acham que vão marcar mais cedo ou mais tarde, depois sofrem um golo contra a corrente de jogo e tudo se altera e acabam por deixar ficar pontos. Isto vai suceder em diversos jogos, até no futuro no campeonato, e que não nos vai só tocar a nós, também vai tocar ao nosso principal rival. Portanto, as pessoas também têm que ter um pouco de serenidade a analisar isto. Foram 2 pontos que se perderam, é um facto, mas nada está perdido, longe disso. Ainda há muito campeonato pela frente e eu estou plenamente convicto que vai ser com o Sérgio Conceição que nós vamos chegar ao fim e vamos ser campeões. Tiago, avançando, mas continuando a falar do Futebol Clube do Porto, algo entre o último comentário com assinatura aqui na Rádio Estádio e hoje que ficou conhecida, é a proposta de orçamento, uma previsão orçamental que o Futebol Clube do Porto fez junto à CMVM, que tem aqui alguns dados que são importantes escalpelizar, nomeadamente há aqui uma previsão de mais-valias em transferências de superior a 77 milhões de euros, mas sei que há aqui outros dados também que interessa analisar. Sim, Remo, foi publicado na semana passada o orçamento para o corrente exercício 2019-2020 e eu quando olhei para ele, quer dizer, a conclusão que eu tiro é que aquilo não pode ser levado a sério. E eu lamento muito dizer isto desta forma, crua, mas eu também não estou aqui para ser politicamente correto, nem eu sou. Portanto, eu olho para aquele orçamento e constato o seguinte: em termos de proveitos operacionais, o que é que está inscrito? Vendas de mercadorias, 7.601.000 euros, mais 1 milhão de euros do que o ano passado. É uma subida de 15%. Depois olho para os custos e vejo que os custos dessas mesmas vendas importam exatamente a mesma quantia do exercício anterior. Ou seja, neste orçamento inscreve-se mais 15% de vendas de mercadorias. Mas em termos de custos, os custos são exatamente os mesmos de há um ano atrás. Portanto, isto não pode ser levado a sério. Depois, verifica ainda que em termos de proveitos de bilheteira, mais 12% do que no exercício anterior, onde fomos aos quartos de final da Champions. Isto não é... Quer dizer, não consigo compreender isto. Não sei como é que se faz um orçamento desta natureza. Se é para chegar ao fim e apresentar qualquer valor positivo para a massa adepta, quer dizer, ficar mais tranquila, o efeito talvez tenha surtido. Mas para quem analisa e este documento com algum rigor e começa a descascar um pouco os números, verifica que de facto isto não tem ponta para onde se lhe pega. Depois olhamos para os custos de pessoal. Custo pessoal prevê-se uma descida de 12%. Bem, eu estive a fazer umas pequenas contas e verifiquei que nos últimos 7 exercícios nós descemos os custos de pessoal 2 vezes. Uma na época 2013-2014 em que se desceu 9,5% e outra em 2016-2017 que se desceu 3,3%. Quer dizer, vamos bater um recorde de descida de pessoal de 12% que nunca sucedeu, pelo menos nestes últimos 7, 8 anos. Bem, espero que assim seja. Neste campo, até espero que assim seja. Mas não acredito. E vou-te dizer porque é que este documento, ainda por cima, quer dizer, me faz esboçar um sorriso, porque eu constato que o Dr. Fernando Gomes, quando é para inscrever e calcular os proveitos operacionais, conta que o Porto vai às meias finais da Liga Europa. Mas depois, quando se trata de contabilizar e de orçamentar custos, não tem em conta que o Porto vai ser campeão. Ou seja, por um lado, antecipa que o Porto vai às meias finais no que diz respeito à receita.
mas no que diz respeito à despesa, contabilizam um valor que não dá o Porto como campeão. Portanto, isto não é para ser levado muito a sério, e relativamente à questão que apontavas das mais-valias com transações de passos de jogadores, estamos aqui a falar de 78 milhões de euros até 30 de junho. As pessoas que nos estão a ouvir têm que ter consciência que estes 78 milhões de euros não diz respeito ao valor bruto da transferência. Por exemplo, vamos supor um exemplo abstrato. O Porto transfere o Danilo para um clube qualquer que seja ele, por 30 milhões. Isto é o valor bruto da transferência, mas o valor que está aqui inscrito diz respeito a mais-valias. Portanto, é depois necessário deduzir comissões, mecanismo de solidariedade, o valor contabilístico pelo qual o passe está no ativo. Portanto, estes 78 milhões de mais-valias que são aqui inscritos devem corresponder, assim, a um exercício analítico, a mais de 120 milhões de vendas brutas, até 30 de junho. Portanto, tudo isto para chegar, e fazendo fé que isto até batia tudo certo, que não vai bater, porque vamos ter um exercício novamente com prejuízo avultado, para ter 150 mil euros de lucro. Eu era isso que eu te ia perguntar antes de passarmos ao próximo tema, Tiago. Essa previsão aponta a uma descida de 100% nos lucros, mesmo assim, mas 150 mil euros de lucro, tendo em conta essa análise cuidada que fizeste das contas, esperas que seja um exercício com dificuldades financeiras, pelo menos com números negativos, o que vai contra aquilo que a UEFA espera do Futebol Clube do Porto também. Sim, mas relativamente ao que a UEFA espera do Porto, no acordo de fair play financeiro que o Porto celebrou com a UEFA, tinha-se estabelecido que o Porto tinha que chegar ao final deste ano sem prejuízo. Mas convém que as pessoas tenham atenção a isto. É que para a contabilização desse valor tem também em consideração os valores que o Porto apresentou nos anos anteriores face àquilo que eram as metas estabelecidas pela própria UEFA. Ou seja, vou dar o exemplo. Há 3 anos a UEFA tinha dito que o Porto só poderia ter, vamos pressupor, 20 milhões de euros de prejuízo. E o Porto apresentou 15. Estou a dar um exemplo. O Porto logo aí ganhou uma almofada de 5 milhões de euros. E nos anos a seguir, exatamente a mesma coisa. As almofadas que o Porto tem este ano, de acordo com as minhas contas, podemos estar ali a falar à volta de 28, 29 milhões de euros. Mais os custos que o Porto tem com a formação, que são à volta de 11. Isto significa que o Porto, para chegar ao final do exercício e incumprir com o acordo que tem com a UEFA, tinha que ter um prejuízo à volta dos 40, 41 milhões de euros, que eu penso que não vai suceder, mas que também não vai suceder nada do que está aqui inscrito neste orçamento, nomeadamente este lucro de 150 mil euros, porque vamos ter novamente um exercício em que o Porto vai ter um prejuízo avultado. Muito bem, vamos avançar no comentário com a assinatura do Tiago Silva desta quinta-feira. Falamos já do jogo do Futebol Clube do Porto na Madeira, o empate a 1, das declarações de Sérgio Conceição no final desse jogo, também agora desta previsão orçamental que o Futebol Clube do Porto também deu a conhecer e que entregou na CMVM. Vamos agora falar de um tema que transita, digamos assim, da passada semana, no comentário com a assinatura do Tiago aqui na Rádio Estádio, que tem a ver com uma dívida do Boa Vista para com o Sport Lisboa e Benfica, que, como os nossos ouvintes devem estar recordados, até motivou uma reação oficial do Boa Vista desmentindo a dívida e desmentindo o documento que o Tiago tinha então na altura anunciado aqui em direto na Rádio Estádio no seu comentário. Eu vou relembrar apenas o que é que o Boa Vista respondeu a nível oficial, para darmos então conta disso. A Boa Vista SAD desmente categoricamente a existência desse documento, bem como da dívida referida no alegado documento. Foi esta a resposta oficial do Boa Vista, Tiago. Remo, antes de mais, deixa-me que aclare aqui uma situação, que é: eu sou o único responsável pelos temas que nós abordamos neste meu espaço documentário. Sou eu que trago os temas, sou eu que indico os temas e sou eu que falo sobre os temas aquilo que eu bem entender. Portanto, a Rádio Estádio não tem qualquer tipo de responsabilidade nos comentários e nas análises que eu profiro aqui. Feito este esclarecimento, o Boa Vista, conforme disseste, desmentiu categoricamente a existência do documento, bem como da dívida referida nesse alegado documento. Pois bem, eu estou aqui para desmentir categoricamente o desmentido do Boa Vista.
O Boa Vista, certamente por me desconhecer, o que é natural, dado que eu não sou uma figura pública, não sabe que eu nunca profiro este tipo de declarações sem estar minimamente munido da respectiva prova. Talvez até por defeito profissional, mas nunca o faço. E eu tenho a carta comigo e tinha a carta comigo. Mas, portanto, uma vez que o Boa Vista desmentiu, eu vou ler a carta e vou esperar que o Boa Vista aclare. Muito bem. A carta é datada de 10 de março de 2017, dirigida ao excelentíssimo Presidente do Conselho de Administração da Sporting Lisboa e Benfica Futebol SAD, Sr. Luís Filipe Vieira. Diz a carta e vou citar. Excelentíssimos senhores, no seguimento dos contactos havidos, vimos propor a vossas excelências a seguinte forma de regularização do débito da Boa Vista Futebol Clube Futebol SAD à Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD. 1. Cedência do valor global de 2 milhões de euros de parte dos valores recebíveis por esta SAD do seu contrato relativo a transmissões televisivas e análogos celebrado em 21 de outubro de 2015 com a Altice Picture Sarl, Luxemburgo. 2. Os valores cedidos seriam referentes às épocas desportivas 2017-2018 e 2018-2019, conforme em seguida se descreve. A. De setembro de 2017 a julho de 2018, 100 mil euros mensais, totalizando 1 milhão e 100 mil euros. B. De agosto de 2018 a julho de 2019, 75 mil euros mensais, totalizando 900 mil euros. Os demais valores previstos no contrato, acima dos atrás mencionados, continuariam como normalmente a ser recebidos por esta SAD. Caso o ora proposto venha a ser aceito por vossas excelências e pela Altice Picture Sarl, estamos disponíveis para de imediato proceder à emissão de toda a documentação necessária. Os melhores cumprimentos, Porto, 10 de março de 2017, assinado o Presidente do Conselho de Administração da Boa Vista Futebol Clube Futebol SAD, Álvaro Braga. Portanto, não adianta o Boa Vista estar a procurar fazer crer que o real não existe. Porque existe, está aqui. E o que eu considero que se impõe é que o Boa Vista esclareça a origem desta dívida. Porque eu semana passada disse e reitero, não há registro de transferências de jogadores do Benfica para o Boa Vista nos últimos anos. Por outro lado, o Benfica também não figurava como credor no processo especial de revitalização que foi aprovado ao Boa Vista no ano passado. Acresce que isto também nada tem a ver com a questão, conforme eu referi na semana passada, com a transferência do Mica. O Boa Vista vendeu o Mica ao Sunderland, conforme eu referi, por 1.450.000. Recebeu 870 mil euros, dado que o valor acima, o Boa Vista considerou que devia ficar com um empresário de jogador. Desses 870, teve que dividir metade com o Benfica, em virtude do Benfica ser detentor de 50% dos direitos económicos do jogador. Esse pagamento foi feito através da cedência de mais de 10.500 bilhetes para o último jogo do campeonato da época 2016-2017 entre o Boa Vista e o Benfica. Portanto, isto também nada tem a ver, convém acrescentar, com a questão que foi levantada, que eu até só soube na semana passada, pelo Francisco J. Marques, diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, sobre uma questão de 200 mil euros que o Benfica tinha transferido para o Boa Vista. Portanto, isto também não tem nada a ver com isto. Estamos a falar de 2 milhões de euros de dívida do Boa Vista ao Benfica. Era fundamental, considero eu, para uma questão de transparência, que o Boa Vista esclarecesse a que é que se deve estes 2 milhões de euros. Qual é a origem desta dívida? Para que todos possamos perceber. E eu estava à espera, era depois de ter suscitado esta questão no programa anterior, que o Boa Vista viesse esclarecer, dizer, bem, olha, essa dívida deve-se a isto. Pronto, e ficávamos todos a perceber. Agora, fico com a pulga atrás na orelha, confesso, quando vejo o Boa Vista a desmentir um documento que existe e a dizer que ele não existe. Portanto, vou ficar a aguardar os esclarecimentos que o Boa Vista possa preferir relativamente à matéria aqui levantada. Muito bem, comentário com a assinatura do Tiago Silva aqui na Rádio Estádio. Reforço as palavras do Tiago. O comentário com a assinatura é um espaço livre da opinião, da responsabilidade dos próprios, na Rádio Estádio, sempre com 2 momentos em antena. Mais uma vez, obrigado, Tiago, e até à próxima quinta-feira. Ficamos por aqui. Continuo com a Rádio Estádio.